passando para deixar aqui uma palavra, uma mensagem, na verdade. Um texto bíblico que é para mim, é para você, é para os bispos, pastores, missionários, obreiros, para o povo de Deus, o povo cristão. Eu vou ler João capítulo 10, a partir do versículo 9. João 10, 9. Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. Aliás, o versículo 9, diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Ele não disse eu sou uma porta, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Agora sim, o versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Preste atenção nessa palavra ladrão. Tá? Em primeiro lugar, Jesus ele disse: eu sou a porta. Dizendo o seguinte: eu sou a única porta. Não tem salvação fora de mim. Não. Foi isso que ele disse. Não há salvação, não há livramento, não há milagre fora de Jesus Cristo, não. Todo o poder foi dado a ele. Isso aí não tem nada a ver com religião, seita, filosofia de vida, não. Jesus é a porta. Nem Valdemiro, nem pastor nenhum, nem profeta, ninguém pode dizer que é Salvador, que é a saída, que é a solução, ou que é a porta. A porta é a saída, né? A saída para o grande problema, a grande dificuldade que você está vivendo, não é Valdemiro, não é profeta A, B ou C, o pastor, o padre, o pai de santo, não. A saída é Jesus Cristo, porque porta pressupõe isso aqui, entrada e saída. Ele disse: entrará e sairá, e achará pastagem, que é a solução, né, para a ovelha, a abundância, o sustento da ovelha. Jesus aqui está dizendo que ele sustenta o crente, o cristão, o servo, ele abre as portas, ele soluciona os problemas. Aí depois no versículo 10 ele diz: o ladrão. Ele está falando de quem? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele está falando de Satanás, do diabo. Né? Só que ao invés de chamá-lo de Satanás, o diabo, ele o chama de ladrão. A pergunta Satanás consegue roubar um relógio seu, um celular, uma televisão, um carro, uma joia, um cordão de ouro, um anel de ouro, uma aliança, um dinheiro. Satanás é um espírito mau. Ele consegue roubar alguma coisa material seu e sair com ela nas costas? Não. Ele consegue roubar dinheiro na sua conta? Claro que não. E por que ele é chamado de ladrão? Porque o ladrão, ele está atrás do tesouro do homem. O ladrão, ele está atrás de tirar aquilo que é mais precioso, que é mais valioso, que é mais importante. Tá? Quando você faz da sua mulher, da sua esposa, o seu tesouro, você põe o coração. Porque talvez você não entenda o que significa a palavra tesouro. Tá? Na verdade, tesouro é um conjunto de bens, de valores, né? E Jesus disse: aonde está o seu tesouro, ali estará também o quê? O seu coração. Satanás, ele não está interessado nisto ou naquilo. Ele não usa dinheiro, ele não usa celular, ele não usa um relógio de ouro, não. Ele é um espírito. Ele está interessado naquilo cujo meu coração está arraigado.
Porque quando Jesus disse que o ladrão, ou seja, Satanás, ele venha para roubar, ele não vai levar nada material meu. Ele vai trabalhar para fazer eu perder aquilo que é mais importante na minha vida, que representa o meu tesouro. Por isso que Jesus disse, aonde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. E se eu faço da minha família o meu tesouro, ou de qualquer ente querido, ou mesmo de qualquer bem que eu tenha conquistado, se eu ponho meu coração em algo material, pode estar certo que Satanás vai criar um projeto, um meio, um mecanismo para tirar aquilo de mim, para atingir meu coração. A pastora Raquel foi muito feliz quando permitiu Deus usá-la na vigília e falou sobre o tesouro. Se você observar a história de Jó, Jó tinha uma esposa fiel, temente a Deus, e em todas as cerimônias de Jó, para buscar a Deus, ela estava e dando glória a Deus sempre. Até que Satanás conseguiu tocar em tudo que Jó possuía, mas nesse caso, aquilo não era o tesouro dele, e sim da mulher dele. Pensa bem, quando Satanás se apresenta numa das reuniões que Deus fazia com seus filhos, Deus falou, você está vindo de onde? De rodear a terra. Você viu meu servo Jó como é fiel? Temente a Deus, não há ninguém como ele na terra. Aí Satanás falou, mas o Senhor dá tudo para ele. Ele tem tudo. Satanás sugeriu que Jó era temente a Deus e amava a Deus pelo que Deus dava a ele. E era exatamente o contrário. Deus dava tudo a ele porque ele era temente. Ou seja, qualquer coisa que Deus pudesse proporcionar a Jó, e era assim mesmo, uma fazenda a mais, um rebanho a mais, ou até um filho a mais, porque ele tinha 10 filhos, Jó não botava o coração, ou seja, Jó não fazia daquilo ali o seu tesouro. Jó, ele decidiu que o único tesouro dele seria Deus, o Deus Criador, o Deus Autor da vida, Todo-Poderoso, como Davi também, e outros servos do Senhor. Teve um salmista que orou e falou assim, o Senhor é o único bem que eu possuo, isso sendo rico, tendo posses. Então vamos refletir nessa palavra. Quantos transtornos, frustrações, decepções e maus tratos e sofrimentos e lágrimas eu e você já tivemos. Porque nos apegamos a determinadas coisas, até pessoas, que não merecem esse tipo de amor, de apego, não. Porque tesouro mesmo, riqueza mesmo é Deus na vida do homem. Ele pode ser casado, a senhora pode ser casada, ter um marido, pode amar o seu marido, e deve, e vice-versa. Mas tesouro é aquilo que você nem usa, você guarda, muito bem guardado. Você sabe quando alguém tem um tesouro, põe lá no banco, num cofre, morre e fica lá para o herdeiro, e o herdeiro também larga lá para o outro herdeiro, e assim vai. Então, tesouro na nossa vida só Deus pode ser. Porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E quando fazemos de qualquer coisa, seja objeto ou pessoa, tesouro, a gente perde. A gente perde. Porque eu e você fomos feitos para isso, para fazermos de Deus o nosso tesouro. E na prova de Jó, a mulher dele disse, você vai continuar servindo a Deus aí, ferido, pobre, humilhado, maltratado, amaldiçoa a Deus e morre. Ele falou, você fala como louco, qualquer doida. Ele deu, ele tirou. Quer dizer, ele adorou a Deus no pior momento da vida dele.
Na verdade, ele recorreu ao tesouro, ao único tesouro dele. E no final das contas, Deus deu a ele o dobro de tudo. E Satanás nunca mais quis tocar em nada de Jó. Não tem um segundo episódio de Satanás ter voltado lá, Senhor, me permita tirar de novo os bens de Jó? Não. Porque Satanás fez uma conta e chegou à conclusão de que quem faz de Deus o seu tesouro, ainda que venha perder tudo, recebe o dobro de tudo. Quer dizer, acaba sendo prejuízo para o diabo. Tocar em alguém cujo Deus é o seu tesouro é prejuízo para ele. Não faz bem a Satanás, não faz parte do projeto dele. Então ele evita tocar em alguém que faz de Deus o seu tesouro. Porque Jó tinha 1.000 de um, 500 do outro. E o que tinha 1.000 passou a ser 2.000, o que tinha 500 passou a ser 1.000. Olha o prejuízo. Então o diabo queria ver Jó na miséria, viu Jó se tornar o mais rico ainda, o dobro do que possuía antes, daqueles maus tratos, da humilhação, da perseguição. Então pensa nisso, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se você fizer de Deus o seu tesouro, pastor, bispo, quando você perder um estado, uma igreja, uma região, ou perder um ente querido, ou perder o apoio da igreja, sei lá, qualquer coisa, nada disso vai mudar a sua fé. E seja você frequentador, membro, qualquer cristão ou crente, o seu tesouro tem que ser Deus. E ainda que Satanás tenha permissão para tirar qualquer coisa de você, ou tudo de você, você receberá o dobro. Então a mulher de Jó, ela provou que o tesouro dela era aquilo, a riqueza que eles conseguiram. Jó, quanto mais rico ficava, mais amava a Deus e mais tinha como tesouro o Deus vivo e poderoso. Então essa é a fé do cristão, do crente. Essa é a esperança do homem de Deus. Pode perder o que for. Deus é o tesouro. Deus é o seu tesouro, é o meu tesouro, é o nosso tesouro. Tem que ser assim. Porque o mundo jaz no maligno. E Deus jamais vai permitir que sejamos envergonhados, derrotados, frustrados, não. Ainda que venha esse sentimento, é breve. Tenha certeza disso. Então, neste domingo, vai ser o domingo de Jó. Presta atenção. O domingo de Jó. Aonde está o tesouro, ali estará o seu coração. E lembre-se, o ladrão, ele quer roubar essa esperança, essa fé, essa comunhão, essa raiz que você criou com Deus. Não permita isso. Ele não pode levar, ele não quer levar relógio, celular, nada disso. O ladrão quer roubar sua salvação. E esse ladrão é Satanás. Vamos em frente. Ajude esse ministério. Ajude essa obra. Vamos orar agora. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em oração na Tua presença, Pai. Diz a Tua palavra: invoca-me no dia da sua angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Nós invocamos o teu nome santo, Pai, neste momento. E o Senhor é o único que sabe o que pensamos, o que sentimos, o que estamos passando, vivendo. O Senhor conhece aquela mãezinha que está desesperada pelo filho, talvez tenha até cometido um erro, colocado o filho acima do Senhor na vida dela, no coração dela. Essa criatura que às vezes chega a dizer que se Deus não me der isso, não me socorrer, não me atender, eu não vou orar mais, eu não vou mais à igreja, eu não vou servir mais a Deus. Isso é típico da pessoa cujo Senhor não é o tesouro dela, mas ela condiciona o amor a Ti, a confiança, a esperança, ao bem recebido ou que está para receber. E não é assim. No meu caso específico, eu que nada sou e que já perdi tanta coisa, mas já recebi muito, muito mais do que esperei, do que precisei, do que pedi. Pai, o Senhor é bendito em todas as circunstâncias da minha vida.
Te amarei para sempre. Não importa as circunstâncias, a dor, a angústia, os maus tratos, as injustiças. O Senhor é o meu tesouro, o meu Deus, a minha salvação. E eu peço, salve essa mãezinha. Liberta o filho do crime, das drogas, da prostituição. Cura da enfermidade mortal. Liberta o marido do alcoolismo, dos vícios. Liberta, Pai, essa criatura. Cura do câncer, da leucemia, câncer de próstata, dos nódulos, da hérnia, da impotência, da inflamação, do inchaço no coração, da infecção. Liberta a criatura dos demônios, da depressão, do desespero que está assolando essa pessoa. Essa pressão psicológica, desejo de suicídio. Pai, cura, liberta e transforma. Abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Prospera o teu povo, os seus filhos. Abençoa, Pai. Abençoa os dizimistas, os ofertantes, patrocinadores da obra. Consagra esta água e quem beber receba vida. Meu Deus, eu abençoo os bispos, as pastoras, pastores e missionários, obreiros, a tua igreja. E eu faço um pedido muito especial. Nesse momento difícil da tua obra, Pai, seja nosso advogado, nosso médico, nosso juiz, nosso governador, nosso presidente. Seja a nossa justiça, Pai, e defenda a tua obra. Nós não sabemos como resistir a esses muitos perseguidores que se levantaram contra nós, que tentam extorquir, que falsificam, que mentem, que corrompem autoridades. Não, Pai, mas o Senhor sabe. Por favor, defenda a tua obra, por favor. Eu nem peço que o Senhor me defenda, bem que eu gostaria que o Senhor me defendesse, mas eu estou pedindo que o Senhor defenda a tua obra, a tua igreja, o teu ministério, que salvou tanta gente já, tirando da criminalidade, da prostituição, das drogas, da prostração. Por favor, defenda a tua obra, manda um anjo, basta um, Pai. Pode ser aquele que estava lá com o Sansão, ou aquele que foi visitar o Gideão, ou aquele que esteve com Abraão naquela batalha. Pode ser aquele que atendeu a oração do Daniel, recebeu ordem do Senhor, que fez a oração chegar, ou a resposta chegar a Daniel. Pode ser aquele que esteve lá com Moisés quando o mar se abriu. Sim, aquele que levou pão e água para Elias. Oh, Pai, pode ser aquele que esteve lá com Ana, naquela oração de Ana. Aquele que foi lá levar a vitória ao rei Ezequias. Meu Deus, pode ser aquele anjo que foi lá na casa da mulher grega de origem de Serofenícia, que libertou a filha. Aquele que levou a cura do empregado do centurião, o filho do régolo, ou pai do régolo, perdão, Pai. Pode ser aquele que esteve lá no deserto com o Senhor, ou aquele que levou água para Agar. São tantos, Pai, que estão aí com o Senhor, na verdade estão aqui conosco. Dá ordem a um deles, Pai, para defender a tua igreja. Eu não consigo defendê-la. Não, Pai, na minha insignificância. Eu não consigo defendê-la. E nenhum advogado, nem ninguém, nenhuma autoridade, ninguém consegue. Meu Deus, defenda a tua igreja, defenda a tua obra. Se o Senhor não quiser defendê-la, então fecha ela, Pai. Põe um fim na tua igreja, nesse ministério. Se o Senhor não quer defendê-la, eu sei que o Senhor pode. Fecha a tua igreja, Pai. Acaba com a tua obra.
na igreja mundial, deixa só as outras, acaba comigo. Mas se o Senhor a ama, esses milagres todos, essas obras todas, esses leprosos todos, esses cancerosos, ex-mendigos, esses que fazem a tua obra, que viviam nas drogas, na sarjeta, eu que nunca fui nada, e o Senhor me colocou à frente dela. Por favor, Pai, ouça a minha oração. Se o Senhor não quiser defendê-la, então acaba com ela, fecha todas as igrejas e acaba conosco. Acaba comigo, Pai. Me leva para ir para junto do Senhor. Mas se o Senhor ama essa obra, e essas obras todas que temos mostrado, que não são obras minhas, nem de pastor, de bispo, de pastora, da bispa, não. Essas obras não são de homens. Então eu estou pedindo, Pai, de todo o meu coração, na minha insignificância. Eu confesso ao Senhor que sou pequeno demais, insignificante. Sou pecador, não mereço nada do Senhor, mas eu estou pedindo com todas as minhas forças e de toda a minha alma. Se o Senhor não quiser defender a tua obra, então acaba com ela. Mas se o Senhor quiser defendê-la, faça agora, por favor. E mostra a esses tais ladrões, perseguidores, malditos, enganadores, fraudulentos, corruptos e corruptores, que o Senhor é Deus nessa obra. Defenda a tua obra, Pai, defenda a tua obra. Eu estou te pedindo. E abençoa os seus filhos, abençoa os advogados, ilumina-os, abençoa os que estão à frente desta obra. Bispo Jorge, Bispo Anderson, Pastora Nina, Pastora Fabiana, Bispa Francileia, todos os bispos e pastoras, minhas filhas, obreiros. Meu Pai, defenda a tua obra, eu estou pedindo de todo o meu coração. E defenda o teu povo, os seus filhos, curando-os, libertando-os, prosperando-os. Abençoa-os dos 7.000 que não se dobram, dos 153, dos dizimistas. Multiplica 1000 vezes mais na vida deles. Consagra esta água e quem beber receba vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você e até domingo, às 9 da manhã no Braz, se Deus assim nos permitir. Se prepara para o grande dia. Vai ser o maior de todos os domingos. O grande domingo. Vai ser chamado de o grande domingo. Vai ser grande em todos os sentidos da nossa vida, porque Deus é grande. Nós não somos grandes. Não, nós somos pequenos, mas Deus é grande. Então vai ser o grande domingo. Tá bom? Esteja conosco. Pai querido e maravilhoso Deus, nós entramos na tua presença em oração, em o nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz a tua palavra: invoca-me e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Nós invocamos o nome do Senhor, Pai, para que alcance o teu povo, os teus filhos. Toca neles. Toca para curar, para restaurar, para libertar, para tirar a angústia, o sofrimento, a dor, o desânimo, a maldição. Quebra essa maldição, porque nós atraímos as maldições por erros, mas o Senhor as quebra pela misericórdia do Senhor em nossas vidas e poder. O Senhor tem todo o poder no céu, sobre a terra. Cura do câncer, da leucemia, da cegueira, cura da depressão, do diabetes, da angústia, da hemorragia, dessas dores, desgaste, cura de infecção, inflamação, de artrite, artrose, osteoporose, da visão. Cura esta mulher, Senhor, problema no útero, no ovário, este homem,
problema na próstata, câncer de próstata, próstata aumentada. Restaura essa criatura em potência. Meu Pai, abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Consagra esta água e quem beber receba vida. Abençoa os dos 7.000 que não se dobram e também os dizimistas. Multiplica 1000 vezes na vida deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água abençoada agora. Graças a Deus. Confiemos em Deus. Domingo, então, às 9 no Braz e às 14 em Santo Amaro, se Deus quiser, convocando as multidões em nome de Jesus. Um beijo no coração, que Deus abençoe a todos abundantemente. Aliás, vamos à palavra, né? É isso mesmo. Ué, você está esquecendo da palavra? Não, vamos à palavra. Mas que Deus continue te abençoando. Agora é a hora da palavra, presta atenção. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. A vida ou a morte? Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, e guardares os seus mandamentos e os seus estatutos, e os seus juízos, então vivereis e te multiplicarás, ou viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passa a possuí-la. Então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra que passa a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiserdes dar ouvidos, e fordes seduzidos e te inclinardes a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecereis longo tempo na terra qual vais, passando o Jordão para possuires. Os céus e a terra tomo hoje como testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, tua família. Olha que interessante, quando nós nascemos, ou seja, quando bebês, quando crianças, nós nascemos salvos, tá? Isentos de qualquer culpa, de qualquer pecado, infração. E chega um certo ponto na nossa vida que começamos a nos entender por gente, conhecer o bem e o mal. Aí Deus coloca os dois caminhos. Não tem essa, a bênção vem de Deus, a maldição vem do diabo. Deus é quem criou todas as coisas. O nosso caminho, a nossa jornada, na verdade, ela tem duas pistas, tá? Deus nos dá uma estrada para caminharmos, e essa estrada tem duas pistas. Tem a pista do bem, tá? Da vida e o bem, e da morte e o mal, da bênção e da maldição. Eu é que escolho se eu vou trilhar, se eu vou caminhar na estrada, na pista da bênção ou do bem, ou se vai caminhar na da maldição. Às vezes entramos e saímos na pista da bênção várias vezes, ou entramos e saímos na da maldição. Os transtornos, as deficiências, né, os altos e baixos, enfim, as frustrações, as decepções, nós quem causamos, nós quem as criamos, quando entramos na pista do mal, ou seja, da maldição. Quando alguém deixa entrar o rancor, o ódio, a mágoa, a raiva, quando alguém fala mal dos outros, da vida dos outros, quando alguém trilha um caminho errado, nocivo,
por exemplo, de viver falando mal da vida dos outros, de perseguir as pessoas, ou de ter inveja, de invejar, né? Ou da prostituição, do crime, né? Das drogas, da bebedice. São muitas coisas que representam o que estão na pista da maldição. Se você entra na pista da maldição, você vai receber o quê? Você vai receber o que a pista da maldição tem. Desgosto, tristeza, angústia, né? As enfermidades, muitas delas têm origem da maneira que nós conduzimos a nossa vida. Até a alimentação implica nisso aí. Outras são de ordem espiritual, que vacilamos e o mal nos pega. Mas quando nos voltamos para Deus, como diz aqui, nos convertemos, quando entramos na pista do bem e da vida, da obediência, então as coisas começam a fluir. Basicamente é isso. Não tem esse negócio de religião, o profeta A, B ou C, não. Você obedece a palavra, você anda na presença de Deus, nos caminhos de Deus, você trilha os caminhos retos e a sua vida é abençoada. E você então passa a ter eco na sua oração diante de Deus, no seu clamor. Ou você entra na pista do mal e vai ser amaldiçoado. Vai trazer transtornos. Aliás, a última palavra, né, a última mensagem, nós lemos um versículo, acho que é Provérbios 30 e 11, se eu não me engano. Não, acho que é 11 e 27, né, se eu não me engano. Tá? E que diz assim que os que bem cedo procuram o bem, ou seja, fazer o bem, acham o favor. Tá? E os que procuram o mal lhe sobrevém. Se eu levanto de manhã com o propósito de fazer o bem, então o bem vem para a minha vida. É um espelho, né? Ele reflete na minha vida. O que é o bem? O bem é o reflexo daquilo que eu faço, né? Ou o mal também, né? A vida, na verdade, a qualidade de vida, o bem-estar, as conquistas, é o reflexo daquilo que nós fazemos. Tá bom? Então, basicamente é isso. Faça o bem e você será abençoado. Deus abençoe, inscreva-se no canal, fique com Deus, um beijo no coração.